Você sabia que as mulheres no Antigo Egito tinham a fama de não serem confiáveis? A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 3 da revista Conectados Jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é a fidelidade de José. Inicialmente, é bom introduzir a questão cultural, social do Egito, a qual José estava inserido. A frase que eu falei no início, ela não é uma frase minha. Ela faz parte da leitura que eu fiz de um artigo produzido por Poliana Vasconi. Ela fez esse artigo para o 23º Simpósio Nacional de História, no ano de 2005, em Londrina. Ela trata sobre a questão da vida da mulher, né, na sociedade egípcia e como que elas eram vistas, né, na sociedade. Eu achei muito interessante o texto, quando ela fala na página 6, e aí se você for ler o artigo, você vai conferir, ela fala o seguinte: o sábio Ptah-hotep ressalta que as mulheres são sedutoras e que é preciso ficar atento quando estiverem perto delas, desviando o homem de seus objetivos primordiais. Essa fala é interessante porque ela se encaixa exatamente nesse contexto que nós estamos tratando da história de José, desse fato da mulher de Potifar tentando seduzi-lo. As mulheres no Egito antigo, meus irmãos, elas tinham muitas liberdades, diferentemente de outras sociedades antigas do Oriente Médio, que eram totalmente patriarcais, onde a mulher tinha uma posição inferiorizada. Entretanto, a mulher egípcia não. Culturalmente, ela era livre, ela tinha muitas liberdades sexuais, políticas, e essa liberdade é algo que entra em confronto com o pensamento e com o ideal a qual José foi criado. Não pela questão de subjugar a mulher, mas simplesmente porque na cultura de José, o casamento tinha um outro significado, a virgindade tinha outro significado. E agora ele é inserido dentro dessa sociedade e ele se depara com uma situação totalmente nova. Inclusive, os egípcios buscavam iniciar sexualmente os jovens muito cedo. E isso não se restringia apenas aos homens, mas às mulheres também, até porque elas casavam-se muito cedo. Sendo assim, a sociedade egípcia era uma sociedade não conservadora em princípios como nós conhecemos nos dias de hoje, ou como a Bíblia coloca. Essa sociedade participava ativamente de situações libidinosas. E essas situações libidinosas eram voltadas, né, ou regadas por bebidas, por alucinógenos, por entorpecentes, no caso a flor de lótus, onde eles cheiravam. Esses momentos de sexo, de festa, orgias, eles consumiam a bebida alcoólica, eles cheiravam a flor de lótus. Isso pode ser visto em inscrições, né, em imagens, pirâmides, em murais do Egito, até mesmo nos dias de hoje. Fato é, a sociedade egípcia a qual José estava inserido, ela não é muito diferente na questão dos costumes relacionados à fidelidade, a casamento, a toda essa questão relacional. Ela não é muito diferente da sociedade a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, a qual esse jovem a qual nós vamos ministrar, ele passa por isso, ele enfrenta isso no seu dia a dia. E é importante colocar isso para os jovens, que mesmo inserido dentro desse contexto, que não era fácil, o jovem pode falar assim, mas era muito tranquilo. Não, olha só, na época até mesmo a pornografia existia. Existe um pergaminho chamado Pergaminho de Turim, que ele é um pergaminho que tem imagens pornográficas de sexo. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje? Pornografia exacerbada nas mídias, onde qualquer um tem acesso com muita facilidade. Uma sociedade totalmente voltada ao sexo, tanto na sua música, como nos seus costumes, na sua forma de vestir, na sua forma de falar.
muito voltada ao entorpecente, às drogas, não tem muita diferença. As práticas são as mesmas. Então, é importante colocar para esse jovem que o momento que José viveu não é diferente do momento que eles vivem agora. Aliás, José estava numa situação muito mais vulnerável do que o jovem de hoje. Porque o jovem de hoje, e aí é o público ao qual nós vamos falar, ele está na igreja. Ele está inserido dentro de um ambiente. Ele tem a guarda da igreja, a qual o Espírito Santo dirige. Então, esse jovem, ele está numa situação bem melhor do que a situação de José, abandonado, distante, mas manteve-se fiel. E é isso que nós vamos tratar nessa lição. O tópico 1 vai falar sobre conceituando a fidelidade. Nada mais é do que a qualidade de caráter de uma pessoa. A palavra tem origem do latim fidelis e ela traz a ideia de uma qualidade do caráter do ser humano. E aí nós evoluirmos para o tópico 1.1, que ele vai falar sobre a fidelidade como atributo da divindade. Nesse ponto, a Bethel acertou em cheio, porque falar sobre teologia sistemática com os jovens. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Os atributos de Deus, eles são divididos em duas categorias. A primeira categoria, os atributos incomunicáveis. Esses atributos incomunicáveis são aqueles que estão no campo da transcendência, ou seja, o homem não tem acesso a ele. Eles são exclusivos ao nosso Deus. Por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença são atributos naturais de Deus, a qual o homem não tem acesso. A outra categoria são os atributos comunicáveis. Esses atributos comunicáveis, eles são envolvidos na questão de atributos morais. Por exemplo, amor, justiça, fidelidade. Todos estes estão com o nosso Deus. Porém, ele concedeu ao homem esses atributos morais, de qualidade de caráter. Porém, esse atributo não é porque ele é comunicável ao homem, dado ao homem, não significa que esse homem já tem esses atributos desenvolvidos na sua amplitude. Esses atributos é o que nos leva ao tópico 1.2, o aspecto humano da fidelidade, que é a questão do desenvolvimento. Ou então, os atributos comunicáveis, morais de Deus, dado ao homem, esses atributos devem ser desenvolvidos. E aí você pode trazer para o seu aluno, olha, o que você faz hoje aqui nesta manhã, você está desenvolvendo esse atributo, ou estes atributos, o amor, a fidelidade. Tudo isso é uma questão de ser trabalhada. Então, coloca para o aluno. Não é porque é comunicável, que já foi concedido, que você o tem na sua plenitude já completo, fechado. Não. Você deve desenvolver, eu devo desenvolver. São questões que o homem vai desenvolvendo. E é para isso que existe a palavra de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus se afastou do ensino, esse povo decaiu moralmente. Por isso que o ensino é importante, porque ele ajuda a construir esse caráter qualitativo do homem. O tópico 2, ele vai falar sobre o caráter colocado à prova, que é exatamente a questão de se eu tenho os atributos comunicáveis de Deus, onde eu tenho que exercitá-los, consequentemente, haverá momentos para que esses atributos sejam colocados à prova. E ao serem colocados à prova, indicará o nosso posicionamento, se absolvemos com toda a essência ou simplesmente ainda não estamos prontos. A questão da fidelidade, mediante um caráter íntegro, virtuoso, ele nos levará às provas. Entretanto, essas provas, elas são possíveis de ser vencidas. Assim a palavra de Deus coloca, assim a história do povo de Deus relata, que em todas as vezes que homens de Deus foram colocados à prova, esses homens se mantiveram, homens de Deus, se mantiveram fiéis e venceram. O tópico 2.1, ele fala o seguinte: fidelidade diante do assédio. A palavra assédio, ela tem um significado que eu gostei do seguinte: é uma operação militar ou mesmo um conjunto de sinais ao redor
ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer domínio. Olha que interessante. Se a mulher de Potifar invertia dia após dia, o que ela estava fazendo dentro desse assédio? Cercando, buscando cercar, buscando uma estratégia militar, tática de cerco. E ao cercar, vencer, minar. Entretanto, o caráter de José estava tão solidificado, tão virtuoso, de forma que ela não conseguiu minar, ela não conseguiu estabelecer domínio sobre o seu coração. E aí a palavra de Deus ela é muito certa. Em Efésios 6:11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos meios de vencê-los. Satanás vai utilizar dos homens, dos seus, para tentar minar o nosso coração, quebrar a nossa fidelidade a Deus. Lembre-se, José não colocou como primordial a sua fidelidade ao seu patrão. Ele simplesmente falou: olha, tudo nessa casa, o meu Senhor me concedeu, me confiou. Longe de mim fazer isso contra o meu Deus, entende? A fidelidade de José estava no Deus Todo-Poderoso, ou seja, o seu caráter estava íntegro e simplesmente não estava condicionado a homens, mas a Deus. E ao ser condicionado a Deus, essa fidelidade, consequentemente os homens serão beneficiados e o próprio portador dessa fidelidade muito mais. O tópico 3, ele tem o título Deus honra aqueles que são fiéis. Toda a problemática que envolveu José estava sempre condicionado a ele ter fidelidade, tanto aos homens, primeiro em sua casa, seu pai, depois na casa de um estranho como um servo, escravo e depois servo. Depois ele foi colocado à prova até mesmo dentro da prisão. Mas o Senhor, observando tudo isso, notou que essa fidelidade precisava ser galardoada. E aí o Senhor faz, se nós observarmos o tópico 3, o Senhor faz o caminho da frente para trás. Ele foi desonrado no Egito, o Senhor o honra no Egito. Ele foi desonrado também no seio da sua família, mas o Senhor o honra no seio da sua família. Observe que a fidelidade ao nosso Deus, ela nos traz prejuízos por um momento. Porém, os benefícios vindo por essa fidelidade só pode ser dado pelo atributo da justiça de Deus. Além do nosso Deus ser fiel, ele também é justo. E diante das injustiças que os homens empregam sobre nós, diante da fidelidade a Deus, o Senhor emprega a sua justiça, porque ele é fiel. Então há bônus, há benefício, há galardão para aqueles que são fiéis. E assim, meus irmãos, encerro a minha contribuição aos professores. Espero que isso tenha sido útil a você. Se você gostou, se inscreva no canal, vou estar me esforçando sempre para estar disponibilizando conteúdo, não somente da Escola Bíblica, mas estou com um plano de trazer outros conteúdos. Comente, compartilhe nos grupos de professores de Escola Bíblica, compartilhe nas suas redes sociais. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, que você tenha uma boa aula, cheia do Espírito Santo, você seja uma tocha na frente da sua classe. Deus abençoe, meus irmãos.